Na opinião de vocês, educação familiar, educação parental, educação de pais e mães, qual a diferença desses termos, se é que há para vocês? Posso responder. Educação familiar é aquela que a gente dá para os filhos, né? Na minha visão. É aquela que o pai ou a mãe né, oferecem para os filhos, que tem a ver com valores, com os limites, as crenças da família. Tá. A educação parental, que é o meu exercício profissional, apesar de ser mãe já ter oferecido a educação familiar para o meu filho, a educação parental auxilia pais em suas questões com a educação dos filhos. É um trabalho que é muito objetivo, né? Os pais trazem questões, estou com dificuldade na área X em relação ao meu filho, ele tem tantos anos, a gente vai conversar e eu vou oferecer estratégias para eles para que essa dificuldade seja diminuída. Legal. Ô, Fraima, me permita só complementar uma coisa. A gente sempre discute essa questão, o que é família? Né? Quando fala de educação familiar, pai, mãe e tal, a gente precisa entender essa contextualização dos papéis na família. Eu costumo dizer que nessa relação da educação, quando se envolve com a escola, quando se envolve com o processo da educação desse indivíduo de casa, não importa o cargo que você ocupa, mas o que importa é a função que você desempenha na família. Não sei se você sabia, mas em 2002, se eu não me engano, acho que essa é a data, 2 ou 12, termina com 2. É 2000, começa com 2 e termina com 2. Algo na assim. Primeira década do ano 2000. Por aí. Houve uma mudança na legislação quando dizia pátrio poder. Agora se chama de antes falava de instituição de pátrio poder, agora se fala de instituição familiar. Porque já não é mais uma relação de responsabilidade só de pai e mãe. A responsabilidade está de quem educa. Então, quando a gente fala no contexto familiar, é importante a gente ter esse olhar. Quem é que educa? No cenário que a gente vive, que pai trabalha fora, mãe trabalha fora, quem é que educa essa criança? Quem é que educa esse adolescente? Quem é que manda dormir? Quem é que manda comer? Quem é que manda se vestir? Quem é que manda estudar? Esse é o processo de educação de casa, de limites, de horário, de disciplina. Não é? Então, quem exerce essa função independe do cargo que ela ocupa na família. Perfeito. Eu tenho visto cada vez mais escolas caminhando em duas direções. Eu quero ouvir se vocês percebem isso também. Tem as escolas que estão desistindo das famílias. Porque as famílias não vêm, porque pai e mãe é complicado. Porque parece que não tem jeito de conversar, que eles não se importam. E tem um número crescente de escolas que estão começando a entender justamente esse conceito de que não é só que eu vou chamar pai e mãe. Vou chamar o pai, vou chamar a mãe, vou chamar a avó, vou chamar o tio. Entendendo que muitas vezes esse pai não sabe, ou não pode, ou não tem a consciência, ou não está realmente engajado. Mas perguntar para a criança quem é uma figura significativa para você e chamar essa pessoa. Talvez esteja aí um ponto que a gente precisa. Nem desistir a priori, que é o perigo do pessimismo, do cinismo, né, da passividade, da reatividade. E também sair desse modelo de papai e mamãe, porque família é mais que isso. Né? Queria ouvir um pouco vocês, se vocês sentem isso também. Eu sinto e eu acredito que muitas vezes essa reclamação da escola que diz os pais não vêm, não adianta chamar, não adianta pedir, isso se deve muitas vezes ao fato de que os pais normalmente são chamados à escola para ouvir reclamações. E ninguém está afim de ouvir reclamação de filho. Por mais que seja uma visão realista, o seu filho está fazendo isso, nós precisamos... Porque muitas vezes não é nós precisamos ver como vamos abordar. O senhor precisa resolver isso dentro de casa e traga o menino pronto, o pãozinho assado, para a gente ver isso. Nossa, você falou... Eu sempre tive um certo bode quando assim, olha, você precisa conversar com seu filho porque ele estava fazendo bagunça na aula de história. E eu já vi pai perguntando assim, mas essa aula é legal? Boa, perfeito. Porque assim... às vezes a bagunça é o jeito do menino dizer que a aula está desengajada. Claro que tem hora que é bagunça mesmo. Então eu acho legal que a gente também traga essa ideia, e eu quero trabalhar isso com vocês também hoje aqui. O que é tarefa da escola?
e o que é tarefa da família. Me parece que está tendo uma certa confusão, porque a hora que você chega e fala assim, teu filho fez bagunça na aula de história, o que eu vou fazer? Vou espancar o meu filho? Vou dizer não brigue na aula de história, não converse? Como é que eu lido? Primeiro assim, qual é a minha responsabilidade como pai, como mãe, sobre o que aconteceu na aula de história? Esse é um ponto. E segundo, o que de fato eu, como pai, como mãe, posso fazer por isso? Eu acho que isso falta muitas vezes na hora de chamar o pai e a mãe. Daí o pai que fala assim, vou lá para tomar bronca e ninguém me diz o que fazer. Né? É isso mesmo. Ô, Fraiman, eu percebo o seguinte, corretíssimo que ela colocou. Acho que a escola tem se transformado, cria-se um balcão do PROCON para fazer reclamação do filho. Desde a educação infantil. Desde Seu educação filho infantil. mordeu o amiguinho. O menino tem 2 anos. E é interessante participar. Eu tenho uma hipótese. Eu ainda não estudei isso academicamente, mas ainda vou escrever um artigo sobre isso. Que o pai da educação infantil, ele não sai da porta da sala. Não é que ele não sai da escola, ele não sai da porta da sala do filho. Ele leva na porta, se a criança chora porque quer ir embora, o pai chora porque o filho não quer ficar na escola. Se a criança dá tchau ao pai, a mãe chora porque deu tchau para a mãe e não quer ficar com a mãe. Então tem esse vínculo ainda de se apego, então ele está presente na escola, conversa com todo mundo. A criança cresceu, foi para os anos iniciais, lá do 1º ao 5º ano, a mãe vai à escola para reclamar da escola que não deu visto na apostila, porque pulou a página da apostila, porque ele corrigiu errado a tarefinha, e a escola chama a família para reclamar que o filho está bagunçando, porque está mordendo, porque está batendo, porque está brigando. Ping-pong do mal. Ping-pong do mal, exatamente. Quando chega no Fundamental 2, o pai vai à reunião para poder receber a nota e reclamar com o professor de matemática, de química e física, por que você não deu nota para o meu filho? Como se fosse culpa do professor. Né? Mas ninguém procura o professor de história. Parabéns, meu filho foi excelente, está interessado em pesquisa, em argumentar, em criar hipóteses. Estou vendo meu filho fazer boas contas. Nossa, eu vi meu filho tocando flauta super bem. Ninguém elogia. Parabéns. Não, vamos para reclamar com o professor que não deu a nota. Chega no ensino médio, vai para renovar a matrícula. Só. Nem para reunião vai. Então, por que vai tendo esse distanciamento? Me conta. Ótima pergunta. Você sabe por quê? A escola tem que ser igual um Tinder. Tem que dar match com a família. Tem que dar match. A gente estava conversando antes. Quando você, pai, vai procurar a escola para o teu filho, você pergunta quais são os valores dessa escola. Será que eu compactuo com esses valores dessa escola? É uma escola confessional. Eu sou confessional também, eu sou religioso a tal ponto que eu quero que meu filho aprenda a rezar Pai Nosso, Ave Maria. Não sou. Não é importante para mim. É importante que meu filho passe no Enem, então eu vou colocar numa escola que tem uma pedagogia libertadora, toda inovadora, de conceito de exploração de mundo, de conceito de construção de humanista. Não é. Sabe, a gente tem que entender qual é a perspectiva. Fundamental, porque tem que dar match. Os grandes motivos de matricula são e sempre foram proximidade e preço. Exatamente. Conveniência, né? Agora, não tem aí também uma responsabilidade da escola de, na matrícula, com certeza, também qualificar o seu público? Porque muitas vezes o gestor escolar, né, pensando em fechar a conta, claro, que não quer perder pai e mãe, claro. Vamos lá, matricula o teu filho. E se você entra num hospital, a primeira coisa que você tem é um contrato de deveres e direitos. Né? Será que a escola está sendo hábil em colocar claros os deveres e direitos da família? Será que a escola está sendo hábil em colocar claros seus valores, suas rotinas, seu calendário? Eu acho que mais do que isso, Fraiman. A escola não tem um PPP? Projeto Político Pedagógico, que teoricamente deveria ser construído a cada 2 anos, que teoricamente deveria envolver a comunidade, aluno, pai, mestre, todo mundo. Isso. Teoricamente, que isso a gente sabe que não acontece na realidade, mas será que existe um projeto pedagógico para também oferecer à família essas condições de educação familiar? Para que ele se aproxime da realidade da escola, que compactue os valores, porque a escola desenvolve algumas ações ali com o aluno no dia a dia da escola. Então, imagina assim, olha, o aluno tem um conflito lá. A escola, não, você tem que dialogar, você tem que conversar com o coleguinha, tem que dizer que não gostou. Chega em casa, desce a mão na orelha dele, próximo que te empurrar, empurra de volta. Poxa, são valores contraditórios. Um pede para dialogar, outro pede para meter a mão. Então tá tendo um descompasso aí de postura. Mas aí de novo, né? Eu quero te ouvir. Não tá aí uma oportunidade total de oportunidade. orientar essa família? Porque eu vejo que tem escolas, e eu sei que você
lidera uma ação que é de excelência nessa área. Não está aí também uma oportunidade para a gente sair da queixa, sair do problema e começar a construir um caminho diferente? Porque, vamos e convenhamos, a minha geração, né, eu tenho 54, vou fazer 55. Minha geração não tinha esse papo de pai, mãe na escola, acabou. Meu pai pagava a escola, botava comida em casa e acabou. A gente foi hoje para um outro lugar, né? Hoje a gente vê pais e mães fãs, a gente vê pais e mães ali que ficam lambendo os filhos que estão, quase uma unanimidade no mundo escolar, estão se tornando muito mimados, muito superprotegidos. Isso traz uma série de questões. Mas pensando em ir para além da queixa, né? O que você vê e como é que você tem orientado as escolas? Queria te ouvir sobre isso, sobre essa oportunidade, porque se a gente vai ficar olhando o problema, a gente vai fazer parte do problema, se a gente fica só olhando o problema. Agora, a gente pode construir caminhos, uma história nova. Eu acho que a questão que você colocou anteriormente, de que quando chega um pai e uma mãe para matricular um filho, a escola deixa claro, né, qual é o projeto dela, quais são os valores dela, o que ela espera dessa família. Então, especialmente falando de escolas particulares, até porque acaba sendo o público que eu mais atendo, especialmente nisso, há uma tendência a colocar as pessoas para dentro e depois muitas vezes exigir o cumprimento de um estatuto, de um manual, cujos às vezes você até entrega uma brochurazinha para os pais que vai ficar lá em cima da estante ou da mesa dele e ele não vai ler. Então, eu acho que vale fazer esclarecimentos anteriores à matrícula. Eu acho que essa é uma maneira de resumir essa brochura aí do projeto da escola e deixar todo mundo na mesma página, todo mundo com o mesmo conhecimento. E, para além dessa reclamação, a gente precisa começar a plantar aí nos pais a ideia de que a escola não é um mero prestador de serviços, como é outro tipo de serviço. É um serviço escolar? Claro que é, né? Mas não dá para eu querer que meu filho seja protegido ou que a escola haja da maneira que eu gostaria, o que eu quero, o que eu acho melhor para ele. Eu acho fundamental isso que você está falando, porque eu não chego numa hamburgueria e peço sushi. Eu não chego numa aeronave e falo assim, eu vou embarcar com a prancha de surf porque eu estou pagando. E eu acho interessante que nas escolas não são raros os pais e mães que se permitem essa atitude covarde, né? Que falam assim, eu estou pagando. Bom, e daí que você está pagando? Você estar pagando não te dá o direito incondicional. E ser ouvido não quer dizer ser atendido. Mas é isso que eles fazem com os filhos também, né? Os filhos falam e são atendidos prontamente em relação aos pais. E eles querem essa mesma relação com a escola. Eu atendi uma família cuja filha, ainda no Fundamental 2, estava com dificuldades. E a escola pediu que ela frequentasse aulas de reforço, que no final, no frigir dos ovos, teria um contraturno durante praticamente toda a semana. Essa mãe veio para mim com lágrimas nos olhos e falou assim, a escola está pensando que a minha filha é escrava. Ela não pode fazer isso. Coitadinha, já estuda de manhã e vai ficar à tarde fazendo reforço. Então, assim, percebe? Em vez de ver que bom que a escola está dando oportunidade da minha filha se reforçar, ou seja, se fortalecer, sim, não, coitada. É visto como coitadinha. Está sendo além do que ela pode dar. Bom, parece que isso é conceito, está posto. Eu tenho minhas opiniões de onde vem isso. Na percepção de vocês, de onde vem isso? Essa babação de ovo? De onde vem esse desempoderamento tão grande dos pais? Essa ideia de que eu tenho que fazer meu filho feliz a qualquer custo e o tempo todo? Porque isso está gerando um nó, um enlouquecimento assim, geral nas escolas. Eu vejo isso... Muitos colegas estão, às vezes, até pensando em parar de dar aula. Outro dia eu vi uma mantenedora da escola falando, Léo, eu estou pensando em desistir, eu estou ficando louca. Porque eu gasto mais tempo aqui na minha escola para falar de questões emocionais, ansiedade, depressão, tristeza, pânico, TDAH, autismo, dor, solidão... Todas as dores do mundo, e matemática, física e química ninguém quer saber.
Então eu sinto que eu vou para uma clínica psiquiátrica e não para a escola. Da onde vocês acham que vem isso? Ai, eu acredito que a escola tenha virado uma vala comum. Tudo que eu não consigo lidar na sociedade, tudo que eu não consigo lidar na família, eu dou, né, já que lá é cheio de profissionais especializados, eu dou esse pacotinho para a escola e falo, olha, aqui, ó, esse pacotinho você precisa abrir e destrinchar, porque nós não estamos dando conta como família ou como sociedade. Eu acho que essa é uma Mas essa tendência, eu hipótese. fico curioso, você que trabalha com os pais, as mães, enfim, da onde vem essa necessidade tão grande de não frustrar o filho? Qual é a tua visão sobre isso? É o medo de perder o amor do filho. E a ausência, né, Fraima? Eu acho que a ausência essa, também de casa. as famílias estão cada vez mais ocupadas o contato que os pais têm com os filhos, se eles tomarem para si as disciplinas e as dificuldades, na cabeça deles, toda vez que eu apareço, eu só venho para criticar, para disciplinar, para falar alguma coisa mais dura e provavelmente meu filho não vai me amar no futuro. Então, na tua visão, é o medo de não ser amado. Exatamente. Acho que é multifatorial. Então é carência. Mas Então é carência. o cerne tá aí. Então é carência. Opa, se é. Tem outro nome, né? Então a carência do pai e da mãe, de alguma forma compensada por uma onipotência ao filho. É isso? Acho que tem Ficou muito bonito disso. isso, hein? Mas então a impotência do pai e da mãe gera uma onipotência do filho. Tá. Só que aí, esse filho onipotente, que dá tapa na cara da mãe, que desrespeita pai, ele não vai deixar esse pai, essa mãe mais impotente ainda? Quer dizer, não funciona. Não. Tá dando ruim. Mas, Vocês concordam que tá dando sim, ruim? E as pessoas estão patinando nisso.